bem-vindo ao podcast Negócios Sustentáveis. Aqui é um canal onde convidaremos empresários e líderes do setor que estão desenvolvendo projetos em destaque, empresas de destaques na área de desenvolvimento sustentável, negócios e o empreendedorismo mais responsável. Bom, hoje estamos recebendo o César Augusto Marcos. Obrigado, César, pela tua presença. Formado em Mecânica pelo Cefet Paraná, Administração de Empresas pela Faculdade de Administração e Economia e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. O César é fundador e CEO da Domínio Solar e da OM Solar. São empresas referência hoje na instalação e operação de usinas fotovoltaicas em todo o Brasil. Então, César, já para começar, né, esse bate-papo, na tua opinião, no teu ponto de vista, qual que é o cenário atual do setor de energia solar no Brasil, como ele evoluiu nos últimos anos? Legal. Bom, primeiro eu agradeço o convite aí, parabéns aí pelo podcast, né? É bacana a gente vir falar um pouquinho sobre negócios sustentáveis, acho que é super legal aí esse espaço, né? Bom, falando especificamente na questão do solar, né? A gente viveu um boom, né? Nós fundamos a empresa em 2015. Então tudo era novo, o mercado veio crescendo de maneira desenfreada. Há 4 anos, 5 anos explodiu. E aí veio a resolução, a mudança de lei, né? E aí o mercado começa a sofrer algumas questões, vamos dizer assim, alguns impactos, né? Meio que, posso dizer, uma primeira crise, algumas crises, mas são impactos, são questões naturais que acontecem em todos os setores para eles irem, né, amadurecendo, aperfeiçoando. Então a gente vive sim algumas dificuldades, mas a gente já entende, olhando um pouco como varejo do setor de energia solar, que o mercado absorveu o golpe, vamos dizer assim, e já reagiu. Ele já está andando melhor na questão de varejo, tanto é que não para de crescer instalações de residências e pequenos comércios, médios comércios, né? Projetos maiores, eles estão se adaptando a algumas mudanças de resolução, mas de maneira geral os números continuam crescentes, né? Nós estamos vivendo o melhor momento em termos de valores dos módulos solares, dos inversores. Então, hoje está muito competitivo, como era alguns anos atrás, para fazer energia. Então, embora algumas dificuldades no mercado existam, ele continua andando, de certa forma, bem, né? Super bem. Acho que para a gente entender um pouco a questão de dimensão da evolução do setor solar no Brasil, em 2017, eu puxei um dado aqui que em 2017 a geração solar no Brasil era de 1 giga e hoje a gente está com 47 gigas de geração no Brasil. Então, olha a evolução do mercado. E acho que isso aconteceu por quê, né, César? Acho que a lei que incentivou, né, o governo fez uma legislação que incentivou a instalação por isenção tributária. Isso fomentou muito o negócio, né? Tornou projetos viáveis e tornou essa indústria aplicável ao segmento do Brasil, no Brasil, né? Hoje, esse incentivo já começou a ser reduzido, né? O que deu está acontecendo agora um ajuste de mercado. Mas como que foi esse boom, a hora que teve a lei é de 2000 e... A lei foi 2021 para 22, é que esse negócio da pandemia, né? Acho que foi 22, se não me engano. Que daí chancelou, né, pelo marco da geração distribuída. 6 de janeiro de 23 que era a vacância, né? E aí essa legislação ela tornou projetos menores viáveis, né? E você também regulamentou essa instalação em residências, como que é tornar esses projetos ter faturamento, né? Porque como que a gente ia ter projetos menores, viáveis e faturado, e a lei da geração distribuída trouxe isso de maneira regulamentada, né? E acho que é legal assim você falar um pouco também para nós dos números, assim, de o que você fez nesses últimos anos em questão de instalação, os projetos mais desafiadores na Domínio, atende o Brasil inteiro, região sul. Bacana, legal. Sim, então, voltando um pouquinho na questão da lei, né, tudo começou com a resolução 482, lá em 2012,
depois virou a resolução 687 de 2015, e a lei agora, acho que é 22, né? Até lapso de memória aqui. Mas ainda foi bom porque trouxe regulação para o setor, né? Embora realmente tenha mudado, é um impacto, mas que, se a gente for fazer conta, hoje, basicamente, com redução de custo e com a lei nova, o retorno do investimento é a mesma coisa. Né? Só que você tem uma energia solar na tua residência, no teu comércio, não fica sujeito a, por exemplo, bandeira vermelha, como a gente está vivendo hoje. Né? Você tem uma previsibilidade de geração de energia e, consequentemente, de custo com energia. Né? Então, quando a gente começou, em 2015, iniciou um primeiro projeto, era o maior projeto do Paraná, à época, com gigantescos 220 módulos, né? Nossa. A gente brinca, mas era o maior projeto do Paraná. Fizemos para o cliente Grupo Gazin, lá em Douradina. E isso foi trazendo, né, conhecimento e fomos crescendo. Em 2017 fechamos um primeiro projeto para o supermercado, para o Grupo Condor. Realmente era o maior projeto do Paraná à época, já um projeto de 0,5 mega, então em telhado, é um projeto importante. E um projeto que trouxe muita visibilidade para domínio solar na época. E também o time de engenharia, o nosso time de engenharia conseguiu mostrar para o time de engenharia da Copel, isso eu sempre cito, por exemplo, existia uma proteção que as concessionárias exigiam acima de 300 kW, né? Que era acima de 75, perdão. E eles como não era muito novo, eles não acreditavam muito na capacidade do inversor em proteger a rede. Então era uma redundância de proteção, né? Relé de proteção mais o inversor. E com esse projeto do supermercado, nós conseguimos mostrar tecnicamente para a Copel que os equipamentos eram de primeira linha, são de primeira linha, trazem segurança, e aí o protocolo mudou de 300 kW de 75, aumentou para 300. E isso, como a Copel era uma referência a nível Brasil como concessionária, isso acabou ampliando para o Brasil todo e ajudou muito, porque é caro, tem um valor importante você colocar essa proteção adicional. E em cima de um projeto de 75, era meio que inviabilizável, né? Então isso é um ponto legal que aconteceu dentro da nossa jornada como empresa de energia solar, né? E aí a gente veio evoluindo. Depois, em 2019, fizemos um shopping com 1,3 mega em telhado, também era o maior projeto do Paraná, e depois passamos a fazer projetos também em usinas de solo, né? Em 2018 já fizemos uma primeira usina de solo, né? Que já era uma usina de comercialização de créditos lá atrás, né? E realmente a jornada veio, a gente opera hoje o Brasil todo, né? Fazendo usinas próprias. Nós temos a honra de dizer que os 4 projetos da Bosch fora da Alemanha foram feitos no Brasil e foram a domínio solar. Os 4 nós fizemos, né? 2 aqui no Paraná e 2 lá em São Paulo, em Campinas. Então foi uma jornada aí. Nessa época aí, César, qual que era a potência das placas? Você lembra? Pô, legal a gente reviver isso, né? Na minha residência eu instalei módulos de 260 watts, 260. Né? Com um índice de performance ali na época em torno de 16,5%, 16,4%, né? E hoje a gente está instalando módulos de 720 watts com 22,9%, 23%. Olha só. Quer dizer, 3 vezes mais. Hoje tem uma potência, ele aumentou um pouco a metragem, o espaço, mas em tecnologia ele passou de 16,5 para 23%, em questão de 8, 9 anos, né? O domínio solar vai para 10 anos agora. Mas em termos de potência por metro quadrado, mais também do que duplicou, né? Isso. Então a tecnologia aumentou muito, né? A capacidade de escoamento dos módulos aumentou muito, né? A tecnologia, o que as empresas têm feito, né, para evoluir realmente. Mas você acha que continua nessa toada? Assim, daqui a pouco vai ter módulos de 1.000, módulos de 1.500, ou é algo que já está perto de uma estabilidade? Eu entendo que assim, o Brasil aceita algumas coisas que o mundo não aceita. Então, por exemplo, esses módulos maiores, a Europa praticamente não aceita. Por quê? Porque a capacidade do trabalhador em carregar em cima de um telhado, ela é diferente. Então, aqui a legislação no Brasil, trabalhista não permite. já é um pouco, né? Aqui no Brasil, né?
Então hoje você tem que carregar um módulo desse em 2 pessoas. Os módulos anteriores, até a série 400 que a gente chama, que era mais ou menos em torno de dava uns 20 e poucos quilos por metro quadrado, então o módulo tinha alguma coisa um pouquinho maior que isso, tinha uma capacidade para um trabalhador conseguir carregar meio que sozinho. Hoje já não dá. Mas o Brasil continua evoluindo. Eu acho que fisicamente já estamos meio que no limite, porque aí você já começa a ter algumas dificuldades em estruturas, né? É um módulo hoje de 1,20 por 2,40 mais ou menos. Então já é um módulo grande. Mas se você analisar que ele basicamente faz papel de 2, né? Então realmente evolui. Depende da aplicação, ela é melhor. Agora, para projetos em telhado, já é um pouquinho mais difícil de fazer um trabalho. Sim. E hoje a fabricação do sistema solar, seja placa, seja inversor, todos os componentes, hoje é China. Basicamente a gente vem tudo lá de fora, né? Os módulos, existe uma fabricação no Brasil, mas é basicamente uma assemblagem, né, aqui no Brasil, para aproveitar os incentivos, mas não chega a representar 5% do consumo do Brasil, é bem menos, inclusive, que isso. E ele custa em torno de 20% mais caro do que, quer dizer, do que vem lá de fora. Olha então, só. você tem um incentivo, um ganho, às vezes, de tributário não, mas de uma linha de crédito mais interessante no Brasil, mas você paga um pouco mais alto. Então, é uma relação que não dá, infelizmente. O Brasil perdeu... E falando em negócios sustentáveis, né, o Brasil perdeu uma grande oportunidade de ter mais uma indústria, né? O volume aplicado no Brasil de 48 gigas, né? Eu até 47, mas já bateu 48. 48, né? Estava ali naquele limiar, até peguei também dados, então 48 gigas, tudo importado, né? É muita coisa. É muita coisa. Por que a gente tem a matéria-prima aqui? Sim, sim. Né? Extrai aqui, né? Exato. E hoje, se a gente for falar em geração, né? A gente sempre, eu lembro que no começo que a gente falava, eu vou instalar um módulo solar aqui na região sul, não é viável, é muito pouco sol. A tecnologia já também supriu essa questão da radiação solar, né? Da insolação, né? Das regiões. Tem um comparativo que acho que é bem interessante, me permite se eu estiver errado, mas falava-se que o pior lugar do Brasil é melhor que o melhor lugar da Alemanha. Isso. E a Alemanha já está dominada por placas solares. Ela é 30%. Joinville, no caso, é o pior lugar do Brasil, né? Mas gera 30% mais do que o melhor lugar da Alemanha. Olha só. Nossa. E lá é o berço, e lá é tomado, né, pela tecnologia. Pois eles falou, eu lembrei assim, lá no começo eu lembro que falavam assim, o inversor tem que ser alemão. Ainda ou o chinês agora também já tem... Enfim, boa colocação. A gente instalou inversores alemães, né, primeiríssima linha, espetaculares, né, mas a China conseguiu evoluir de uma maneira também que no passado a gente dizia é preço e aí a qualidade não acompanha. Hoje ele tem preço e qualidade. Né? Tem o produto que é só preço, tem o produto que é intermediário, o produto que é qualidade com um preço competitivo, né? Então, que as marcas europeias estão fabricando também lá, né? E aí eles aprenderam e fizeram. Eles acabaram aprendendo, né? E realmente a tecnologia hoje foi difundida. Hoje, a melhor marca, no nosso entender, de inversores em grande escala é chinesa, né? A gente pode falar marca, mas eu acho que não há problema, porque... A gente não é muito grande, não. A Huawei é um grande, um grande fabricante, mundo de parte de tecnologia, e hoje é um inversor que muito pouco retorno, e importante ainda que eles fazem um trabalho no Brasil que o pós-vendas deles é extremamente ativo. Você não fica com a usina desligada por pouquíssimo tempo, consegue fazer um trabalho legal. E hoje o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo, né? Só perde para os Estados Unidos e China. Exatamente. Em questão de instalações de módulos, né? É um mercado que cresceu muito rápido, é um mercado que tem um potencial gigantesco, né? E com energia cara, né? A gente tem nossos problemas estruturais, né? Chega nesse momento falando novamente de bandeira vermelha, ligando termoelétrica, 20% da matriz, gerando a custo de diesel, mais de R$2.000 um megawatt. Ou seja, isso impacta muito e nada muda. Você entra e sai de crise. Então, realmente, você consegue chegar... a energia solar
tem suportado o horário de pico que mudou, né? O horário de pico que era 18, 19 horas, hoje é 14, 15 horas, por conta do ar-condicionado. Com o efeito climático, a questão de clima, aumentando a temperatura como está. Se não fosse energia solar, o Brasil teria sérios problemas para suportar a grande demanda nesse horário de 2, 3 horas da tarde. Né? Então, assim, acho que olha como que é a questão do Brasil, né? A gente teve um prejuízo na industrialização, que hoje a gente é o terceiro maior e não tem praticamente uma indústria só, que não é muito competitiva, né? É isso. E aí quando a gente fala em geração, a gente não tem infraestrutura, né? Hoje o que a gente tem visto hoje, o que tem limitado projetos de geração, principalmente solar, eólica, hidráulica, as renováveis, vamos dizer assim, Exato. É a falta de transmissão. Incrível, né? Conexão, né? Então, hoje, um gargalo hoje para a gente instalar uma usina renovável, seja em qualquer lugar, mas principalmente em lugares de melhor potencial, né, no Brasil, Nordeste, por exemplo, não tem escoamento. A gente não consegue escoar a energia. Então, os leilões de transmissão estão em andamento e tudo, mas é só para daqui a 3, 4 anos. Daí a gente volta a ter aquele potencial. Então, o planejamento estratégico do país limita. A gente trouxe um dado interessante aqui que eu estava vendo. As eólicas no Nordeste e os grandes geradores, né, estão com um problema seríssimo no curtailment, que estão deixando de colocar energia por conta de ineficiência da rede. Né? Muita energia injetando, as redes elas não são inteligentes, né? E os grandes geradores estão falando num prejuízo de 1 bilhão e 400 milhões de contratos que ele tem a executar, não tem a energia despachar. injetada, e aí ele é cortado aquele despacho e não consegue receber. Né? E infraestrutura. De uma né? forma leiga, a tubulação é pequena. É pequena para a quantidade de água que está passando nela. Né? É uma loucura isso. E acontece, né? Essa questão de inversão de fluxo, uma série de situações. Assim, vamos para umas coisas básicas. Se sobra energia em alguns momentos, se falta em alguns outros, por que o Brasil não coloca a energia a preço horário, né? Exato. Bom, então vamos incentivar o cara a tomar banho às 5 horas da tarde em vez das 7 da noite, ou às 3 da tarde, você aproveita melhor. Tem que botar um pouco de inteligência, mas não é colocado. E quando a gente fala, César, acho que o Matheus também vai saber responder, mas da geração distribuída, está subentendido que tem a rede, né? Certo. Você precisa já ter a rede para ligar. Então, como que hoje, por exemplo, alguma localidade esteja muito afastada, ela não consegue entrar não tem capacidade de suporte. Por exemplo, você vai instalar hoje, você quer, aí entrando, vamos falar assim, projetos de geração, né? Uma das primeiras coisas quando você vai verificar hoje num projeto de geração, a primeira coisa tem que fazer uma consulta de conexão. Entendeu? Para ver se aquela região tem uma subestação, tem uma rede que vai suportar aquela potência que você vai gerar ali. E isso é extremamente... Paraná, que é, vamos falar, o estado mais desenvolvido aí, um dos mais desenvolvidos tem uma limitação extrema, né? E isso é para projetos, isso na GD, tá? Que é projetos até 5 megawatts de potência, projetos menores. Mas esse problema está em projetos enormes, projetos de 1 giga, não tem isso aí. Então, hoje a conexão, tá? Eu acho que conexão é o principal gargalo, né? Não, a gente passa isso. Mas eu queria fazer um comentário em cima do que você colocou em relação e aí explorando um pouquinho mais a GD. Eu acho que a grande sacada, o grande legal da geração distribuída é essa democratização. Quer dizer, você pode colocar energia solar em qualquer lugar que tenha luz, né? Ela vai ter sua limitação, mas até no interior, numa rede monofásica, você vai botar um inversorzinho pequenininho ali, 2, 3 plaquinhas, 4 plaquinhas no telhado e vai gerar uma energia para aquela residência ou para aquele comércio pequeno. Então, essa democratização é o que fez o país explodir e hoje nós temos mais de 3 milhões de consumidores com energia solar. Em 2015 eram 160.
eram poucos projetos, né? Acho que eram 160 projetos com 1.000 consumidores. E hoje nós estamos, né, quase 10 anos depois, com mais de 3 milhões de consumidores. Por quê? Porque em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar que tenha energia, você pode colocar energia solar. E agora, com o advento das baterias chegando, evoluindo, você pode colocar ela em qualquer lugar, mesmo não tendo rede. Porque você vai ligar ela a uma bateria suportando, a plaquinha gerando energia, e você está off-grid, mas gerando energia, né, e atendendo aquela geladeira, aquela luz, ou até um ar-condicionado, de repente, num lugar sem ter acesso à energia. Essa é a minha dúvida. Acho que o mercado ainda está muito incipiente nisso, né, em questão de bateria, mas seria para uma casa, ok. Aí para um uso um pouco maior, sei lá, uma concessionária de veículos. Conseguiria também? Esse sistema ele é escalável? Sim. Como que é hoje? Assim? Se a gente for considerar que lá no Havaí, os caras fizeram praticamente a ilha toda está tocada por baterias no projeto da Tesla, né? Eles fizeram um teste e está funcionando. Evidente, investimento hoje é teste, não paga conta ainda, né? Mas em registro tem um banco de baterias que já foi montado em caráter também experimental, mas funcionando. Para quê? Porque o problema daquela subestação é atender toda a população, ali, pedaço da população de São Paulo, que vai ali para a região da praia, ali o litoral de São Paulo, sul, né? E, de repente, a cidade tem lá 100 mil habitantes, chega na temporada, vai 1 milhão, 1 milhão e meio. A subestação não dá conta. Aí esse banco de baterias entra suportando no horário de ponta. Isso já funciona aqui no Brasil, com caráter experimental, né? Então, está evoluindo, a bateria está reduzindo preço na escala que a placa solar reduziu, isso é interessante. Então, redução de 70%, 80% em curtíssimo espaço de tempo, né? Hoje, se fizer uma conta bem redondinha, já cabe ter um projetinho solar com uma bateria, que você não fica no escuro, ou, né, fosse isso antes, você usar baterias no horário de ponta, que muitas, hoje reduziu isso, mas muitos comércios usavam gerador a diesel entre 18 e 21 para poder, porque a energia é muito cara na hora de ponta, né? Então a bateria encaixa muito bem, né? Só que aí também já tem Mercado Livre e tal. Mas nesse caso acho que é legal até a gente mencionar, né? Se a bateria tornando viável nos projetos, a gente resolve vários problemas, né? Porque hoje a gente tem esse desbalanceamento de rede, que é o excesso de geração no período, vamos falar assim, de baixo consumo, né? Se você tem um banco de baterias armazenando isso, escoando depois no período de alto consumo, você regula o sistema novamente. Serão reservatórios do futuro. Mas é uma bateria comum, assim, bateria de carro? Essa bateria de íon-lítio, né? É uma bateria um pouquinho mais avançada, né? Mas são as baterias similares ao que utiliza no veículo, né? Sim. E aí, por exemplo, eu acho que é legal, tornando isso viável, até a tipologia dos projetos, por exemplo, numa residência, num comércio, num hospital, vai mudar. Porque, por exemplo, se ele tem área de telhado disponível, mesmo que ele não tenha aquela geração a mais, que ele não precisa daquela geração para todo o telhado, ele vai colocar os módulos para carregar essa bateria e ao longo da noite, da madrugada, ele vai usando essa energia renovável, o que hoje ainda não é viável. Exato. Então você pode ter até um negócio adicional aí no futuro, viabilizando essas baterias. A gente falava no passado, se imagina você ter o seu posto de gasolina em casa. O que é? Posto de combustível em casa, né? Sim, mas hoje você tem o carro elétrico, tem sua casa com energia solar, né? E esse carro elétrico pode fazer o papel da bateria, né? Se você chegar em casa e plugar teu carro elétrico, a depender do equipamento, você pode suportar a tua residência. Se você tiver uma bateria em casa hoje, você pode armazenar durante o dia e recarregar seu carro com aquela bateria à noite. Então você pode ficar praticamente autônomo, né? A Aldo, que é uma distribuidora aqui do Paraná, já fez um projeto já há alguns anos, creio que uns 5 anos já. Era um projeto que se não houvesse, nós tivéssemos noites, não tivesse mais dia durante 3 dias, que seriam 3 noites, ela ficaria sustentável pelo projeto que ela instalou. As baterias tocariam uma operação, que à época eram em torno de 110 colaboradores trabalhando na operação, e ela ficou autônomo da rede da Copel, né, por conta do banco de baterias que foi colocado, também um projeto experimental,
energia solar, bateria acoplado à rede. Então, é um modelo que está evoluindo, que vai ajudar, sim, a estabilizar a rede, né? E acabar com o problema que a gente tem hoje da qualidade da rede. Da qualidade da rede. E eu vi que a BYD, né, tá construindo uma mega fábrica só para baterias, Só né? para baterias. Então acho que isso é um indicador bem importante que vai viabilizar. Vai viabilizar, não tenho dúvida sobre isso. E no curtíssimo prazo. Você comentou, só para entender, assim, hoje você tem uma casa, sei lá, que tem o seu sisteminha de energia solar que supre a demanda da casa. Para ele ter a bateria junto, é tipo o dobro do investimento só do sistema. Hoje, qual que seria essa ordem de grandeza? Assim? Acho que é legal falar números de uma maneira geral. Se puder nos atualizar hoje, o que está hoje o valor? Pensando aqui que o nosso telespectador aí, ele vai tá pensando em colocar na casa dele, na indústria dele, e não sabe mais ou menos se é viável, se não está. Hoje tem você puder trazer para nós os valores de referência por metro quadrado, algo assim, seria legal para a gente estimar os valores. Hoje, vamos ver, o movimento da bateria ele tem evoluído muito. Então, antes a gente dizia, isso é inviável. Antes era 3 vezes o valor do equipamento. Hoje eu já arrisco dizer, eu não tenho dado 100% da residência, mas já pouco menos do que o investimento que ele faz no equipamento. Né? Então, sei lá, vamos pegar uma residência que ele hoje vai gastar em torno de R$500 por mês. É um investimento aí em torno de entre R$28 mil de investimento para fazer um projeto. Creio eu que ele gasta mais uns 20 de bateria e tem um sistema autônomo. Isso, um sistema autônomo durante 20 anos. E se der apagão, ele vai ficar funcionando. E se a gente pega agora os problemas que tiveram em São Paulo, né? 4 dias. Ali, o prejuízo que um comércio tem, certamente fecha a conta. Né? E eu tenho certeza que se explorar isso ali, e todos esses que sofrem lá, os comerciantes, a própria residência, condomínio, ele vai dizer, faz sentido fazer esse investimento, porque a gente vai estar protegido de qualquer questão de energia. Né? Mas fecha a conta sim. Hoje o retorno de investimento, ele era, assim, quando a gente começou, o retorno era 7, 8 anos, né? Depois ele caiu para 4,5, mais ou menos. Depois teve um aumento dos valores de módulos ali antes da pandemia. Durante a pandemia, uma demanda muito grande, e voltou ali para casa de 6 anos, mais ou menos, e agora com a baixa do valor dos equipamentos, ele voltou para os 4 anos e meio, mesmo com o juro um pouquinho mais alto, mesmo com a energia né? Isso. Cobrando um precinho maior ali, um pedágio maior. Esse pênaltizinho aí que está hoje. Então faz todo sentido investir em energia solar. O retorno de investimento hoje, a depender da região e do tipo do projeto, ele pode variar de 4 a 6 anos. Uma região com irradiação ruim, ela pode ir a 6 anos, e radiação boa, vai falar em Rio de Janeiro, falar em Mato Grosso, 4 anos de retorno. Aí, independente de geração distribuída, independente de concessionária... Porque a gente usa muito a relação de valor da energia, né? Então, pega lá Rio de Janeiro. Rio de Janeiro hoje é mais de R$1.000 o megawatt de energia lá. Então, né, nós estamos falando uma energia cara. Aqui no Curitiba, aqui no Paraná, a gente fala em 860, mais ou menos, né? Mato Grosso também, 1.000 e pouquinho. Então, quando você pega uma região que tem uma boa irradiação, então gera bastante energia, né? Com o valor de energia cobrada cara, o custo do retorno de investimento ele é mais curto, né? Vai para Santa Catarina, energia não é tão cara, irradiação um pouco menor, um pouco mais de tempo de retorno, mas falar em retorno de 6 anos, sistema que dura 25, 28, tecnologia aumentando, pode ir a 30, né? E ele, assim, só para aproveitar esse assunto que ele estava das baterias, eu posso na minha casa fazer o sistema autônomo, assim? Não é contra a lei eu ligar lá, fazer meu sisteminha, fazer um banco de baterias e não ligar na concessionária. Ser autossuficiente. Pode. O risco é teu. Pode fazer, né? Não faz muito sentido, lógico. Você tá, até faz, tá? Você está conectado hoje, por mais que você
não gaste um centavo, você tem que pagar lá um custo mínimo ali, iluminação, né? Pelo menos a Lei 14.300 fez a mudança. Antigamente você era obrigado a pagar os 100 kW de disponibilidade, hoje você pode fazer essa troca por crédito, né? Mas se você quiser ficar autônomo, né? Confiar que se a gente ficar sem irradiação acaba o mundo, então alguma coisa sempre vai gerar. Eu né? Só não sugiro ser em Curitiba essa escolha. Só que às vezes pegar uma semaninha, 10 dias aí só de chuva, gerando 20%, 30%. Daqui a pouco o cara pode nem ser carrega o celular carregar. mais. Né? Não, mas realmente faz sentido isso, né? Talvez o dimensionamento do banco de baterias teria que ser mais do que precisa, porque se você ficar lá uma semana de chuva aí, muito ruim que gere, sei lá, metade do que você normalmente está gerando, você precisaria estar armazenando uma energia maior para você continuar consumindo normalmente. Autonomia, né? Mas hoje, novas construções, você já percebe que o mercado já está tratando, por exemplo, os módulos fotovoltaicos como um padrão já. Padrão. Ele não é já, vou pensar se eu vou fazer. Não, construção nova já faz. Já faz parte do projeto. Porque o custo já chegou já virou até um commodity, vamos falar assim, já está em escala. A gente vê em material de construção vendendo módulo, né? Então acho que a percepção do cliente final já está consolidada assim nesse. A dúvida está em projetos maiores, eu acho, ou um retrofit que ele tem que não estava preparado e quer fazer, daí tem eventualmente alguma reforma, mas tem uma tendência que é as construções net zero, né? São as construções com praticamente sem emissões de carbono, autossuficientes em água, em energia. E acho que realmente a gente vai conseguir fazer isso quando as baterias realmente ficarem viáveis, né? E isso acho que é uma tendência mundial, né? Essa pressão aí por uma construção mais ecológica, uma construção mais sustentável. E você não tem outra fonte, por exemplo, a não ser a solar, para tornar esses empreendimentos sustentáveis no âmbito de energia, né? Porque você não vai conseguir colocar uma geração hidráulica, uma eólica, muito difícil, né? E já a solar praticamente você consegue, ainda mais com esse ganho de tecnologia que a cada ano está cada vez mais viável. A gente consegue realmente ter uns projetos mais inovadores nesse sentido. A solar assim está consolidada, né, no mercado. Pô, são inúmeras empresas hoje, acho que todo dia deve ter uma nova empresa, né, de energia solar. Mas até seria interessante entender se vocês já olharam para esse mercado de eólica, porque assim, até aqui em Curitiba, um tempo atrás, a gente viu um prédio assim, tal, com eólica, parecia que estava se tornando uma tendência, né? O Matheus colocou na casa dele até, uma meio experimental. E por que não foi para frente? Até já vamos falar do eólico, mas só para complementar ainda o comentário sobre a geração distribuída, energia solar, né? Hoje são em torno de 28 mil empresas no Brasil que trabalham com energia, né? Nossa. Quando a gente iniciou eram 106, 110 por aí. E realmente mais de 3 milhões de projetos. Então o mercado realmente é consolidado. Quando nós começamos, a gente tinha que explicar o que era energia solar. Eu lembro assim que a gente ia comercializar, vender, né? Não, eu já tenho. Eu falei, mas como você já tem? É o aquecimento de água. Aí era aquecimento de água, né? Sim. Então, eu tinha que explicar o que era a geração de energia através de uma foto, de uma placa fotovoltaica, né? Do módulo fotovoltaico. A questão do eólico, a gente olhou num tempo também. Nossa empresa é energias renováveis, né? Então a gente chegou a conversar com muitas empresas menores. A gente viu que tem, por exemplo, a Índia desenvolveu lá um projeto pequeno, uma eólica residencial que custa $1.000 e tal, mas pelo menos você precisa de 9 metros por segundo, vento constante. A intermitência mata o projeto. A intermitência mata o projeto, né? Você não consegue ter a previsibilidade do vento. Isso. Ele tem que estar... Para você ter essa geração firme, para você fazer um cálculo de viabilidade, você tem que ter aquela constância. Claro. Então, é difícil. Assim, é interessante, eu acho que mais... Por exemplo, projetos eólicos no Nordeste, no Rio Grande do Sul, é fantástico, que você tem essa constância de vento. Mas centros urbanos, ainda eu acho que... Está difícil de desenvolver essa tecnologia, né? Aqui no Paraná mesmo teve desenvolvimento aí de eólica menor, com pás de grafeno e tal, para deixar muito leve e tentar otimizar, mas a gente não vê ainda
realmente, o nosso sonho de consumo como instalador de projetos fotovoltaicos era poder complementar, por exemplo, os próprios empreendimentos verticais, né, os prédios, né, se colocar lá na torre, né, no teto, alguns projetos eólicos, faz sentido, deveria funcionar, pelo menos no atendimento, né? Exato. Mas ainda não encontramos uma tecnologia solução. Não conseguiu, né? E hoje a Domínio Solar, você comentou, né? Tem essas 28 mil empresas, né? E são instaladores de residências, de casa. Hoje você já não atende muito mais esse público, né? Você atende mais projetos de maior geração, mais usinas de geração mesmo. Hoje a Domínio, né, a gente faz 10 anos esse ano, então existe uma empresa que chama Greener no mercado brasileiro, que é onde organiza os dados do mercado, né? Então hoje a Domínio Solar, ela está naquela lista de menos de 1% das empresas que tem lá uma quantidade de projetos executados, de quantidade de energia gerada e projetos feitos e entregues, né? Então, diante desse cenário, acaba que a gente teve que tomar algumas decisões estratégicas no negócio, né? A gente não é mais competitivo, por exemplo, para fazer uma residência. Então, quando eu tenho uma estrutura lá com engenheiros e etc. e tal, quando eu vou competir com uma empresa menor, como nós éramos lá atrás, claro, né, eu vou competir com uma empresa com 2 ou 3 pessoas, ou 4 no máximo, que consegue oferecer num projeto de, sei lá, 20 mil, 25 mil reais, ele, com uma margem pequena, ele é mais competitivo do que nós. Então, a gente realmente sofre para concorrer no mercado de varejo. Então, a gente, como decisão estratégica de negócio, a gente está construindo hoje usinas maiores e projetos que a gente chama de turnkey, projetos maiores também. Então, como eu citei ali, a própria Bosch, o Grupo Condor, shoppings, né? A gente consegue ser muito competitivo em projetos maiores, e para esses projetos menores de varejo, a gente até está lançando aí, vou aproveitar e fazer um jabá. Claro. A gente está lançando a franquia da Domínio Solar. Que legal. Mas é uma franquia de um modelo diferente. A gente entende que o mundo precisa ser mais colaborativo. Então, qual que era o nosso ponto? A gente fez uma análisezinha e, para vender franquia, a gente viu que tinha a venda de franquia de 80 mil, de 100 mil, de 40 mil, de 10 mil e, de repente, de 6 mil reais. E aí, por que essa variação? Ficou um negócio meio estranho. Eu fui numa feira em São Paulo, conversei com muita gente e aí a gente entendeu que o integrador, esse cara, um desses 28 mil, que às vezes rala pra caramba, mas talvez ele tenha entrado no momento um pouco depois, né? E eu sofri isso, assim, graças a Deus a gente pegou um pouco de... Quem chega na frente bebe um pouco de água limpa e tal, né? Mas hoje, quando a gente chega com uma proposta, o cliente já tem 10 em cima da mesa. Exato. E aí aquela proposta é mais uma, né? Quando a gente chega com a nossa proposta, apresenta um portfólio, apresenta um histórico, a gente consegue ficar meio que na frente dessas propostas. Evidente que a discussão ainda vai ser preço, mas às vezes dá para contornar. Mas é que tem muito projeto, principalmente maiores, que precisa de engenharia. Total. Precisa de know-how. Né, total. Né? Mas eu digo assim, para esse projeto menor, que a gente olha assim, peraí, mas metade desses 48 gigas aí são de geração distribuída e projetos menores. Cara, como é que abandona o tamanho de um projeto desse tamanho? 3 milhões de consumidores, num universo de 40 milhões potenciais clientes. Né? Vamos dizer que tem 80 milhões, mas 40 possam ser potenciais. Não tem nem 10% ainda. Como é que a gente abandona um mercado desse? Falei, cara, não dá. Então a gente olhou assim, eu não posso concorrer direto, eu não consigo. Montar uma estrutura só para isso está caro. Vender a franquia para uma pessoa, uma empresa comprar, pode ser para um engenheiro que queira começar e tal, ele pode investir, beleza, que aí está andando, mas nós pensamos num modelo que a gente está chamando de licenciamento de marca, né? E aí, até ontem a gente estava numa reunião escolhendo uma marca para esse projeto. O que a gente quer dizer com isso? Que nós queremos criar um pool dentro desses 28 mil integradores, que tem gente muito boa aí, tem gente que, infelizmente, não está capacitado. E aí esses caras vão sair no mercado.
Infelizmente, o mercado é assim para todo lugar. Mas o cara que está se capacitando e que tem vontade de trabalhar, a nossa ideia é dar o know-how para ele, emprestar a nossa marca para ele usar e usar daí sim ele, a capacidade dele de entrega, e a gente poder suportar com a nossa engenharia o trabalho dele. Então a gente está entendendo que pode ser que esse modelo funcione, nós vamos testar. Né? Porque ele está espalhado no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Você não consegue, tua sede é em Curitiba, você não consegue atacar esse... Não tem como. O Brasil não tem como. É muito grande, legal. Então a ideia é você assim, entrega essa confiança para o cliente final. Exato. E dá o suporte para ele. Quando ele vai no cliente final, ele tem um know-how ali para dizer para o cliente, olha, eu tenho isso aqui do meu portfólio, vou fazer um projeto assim, assim, assim. Aí o cliente, peraí, eu consigo entregar para ele uma condição comercial que a gente tem de um comercializador um pouco maior, de comprar um kit solar, por exemplo, com um preço melhor do que ele compra. Então eu repasso para ele, ele vai ter um ganho de escala para oferecer para o cliente final. E aí conseguir cobrar um pouco preço melhor na mão de obra. Porque o que eu bato muito, não dá para vender barato. Não adianta, a mão de obra barata é de qualidade inferior. O cliente, consumidor final que está escutando a gente aqui, que estiver olhando, não vai pela mão de obra barata. Né? E nem pelo equipamento barato. O equipamento barato no longo prazo. Não tem longo prazo para isso. A mão de obra barata você percebe no momento. No No dia da instalação. O equipamento você vai perceber daqui a 5 anos. Exatamente isso. E aí isso é um negócio que eu bato com os nossos clientes e digo, gente, você não vai conseguir perceber o equipamento de qualidade inferior no comecinho dele. E aí eu uso assim, por exemplo, né, módulo solar. Módulo solar representa 60% do pacote. Né? E tem módulo A, B e C. Né? Então, um módulo que tem uma qualidade ruim, onde, por exemplo, é um tipo de um EVA na traseira do módulo. Então, na frente ele é composto por um vidro, um invólucro de alumínio, vidro, né, uma películazinha, a célula de silício, e aí tudo envelopado. E atrás ele vai um tipo um EVA, uma proteção para os módulos normais para telhado, e já no bifacial é uma proteção um pouquinho melhor, porque daí usa para a usina. Mas o módulo convencional para residência, por exemplo, se ele for de qualidade inferior, ele absorve o orvalho da noite e quando vem o sol ele não consegue jogar aquela umidade fora. E com o tempo ele oxida as partes metálicas de dentro do módulo. Então você vai perder, daqui a 5 anos, 6 anos, teu módulo trocar tudo. Bem no payback. E bem no payback. Então saiu barato, saiu. Não vai pagar a conta. Você ganha... Ao invés de você ganhar o sistema, você ganha uma Exato. Nova Então, conta. assim, funciona muito bem, mas procura qualidade na instalação e procura um equipamento de qualidade. Isso é fácil. Hoje a tecnologia está fácil para mostrar. Eu acho que você trouxe um tema polêmico aí no solar agora. Tá bom, a gente tá com esses 48 giga. 48, Daqui a 25 anos, o que nós vamos fazer com esse monte de placa aí? Legal, resíduo, hein? Resíduo pra caramba. Eu estava vendo, nós temos um parque instalado no Brasil equivalente a 440 mil toneladas de descartáveis de resíduo. Né? Dos quais 8% eles têm uma vida útil que é problema técnico mesmo. Vamos fazer só uma conta aqui para a gente entender um pouco de dimensão, para o pessoal entender. Vamos pensar, 1 giga hoje de energia, que é muita energia. Quantos módulos, quantas placas são mais ou menos? Vamos fazer uma conta de uma placa de 500, né? Então seriam 2.000 placas para fazer 1 mega, multiplicar isso por 100, seriam 200 mil placas, né? 2.000 vezes 100, não, 200 mil. 200 mil placas por giga. Por giga. Estamos com 48. 1 giga abastece uma cidade. Hoje 1 giga de energia, são 160 mil por mega, são, tem que fazer uma conta aqui de 16 milhões de quilowatts, 16, tem que fazer uma conta que é bastante coisa. Não, cidades, é bastante coisa. Né? Depois a gente pode fazer a conta ali, mas é bem grande, né? Então, 200 mil placas, então. Isso, por giga. Falar em 10 milhões de placas, em 50, arredondando. Porque, 50 milhões de placas. Cada placa tem quantos metros quadrados? Aí, entre a nova de hoje e a antiga, vamos pegar 2 metros quadrados. 2 metros. Então a gente está falando, nossa, é uma conta aí agora. Muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Por isso que eu até trouxe número aqui em toneladas, porque como a reciclagem, o resíduo por exemplo, trata como tonelada. Em toneladas, hoje
Hoje, já existe no Brasil aqui um volume em torno de 160 mil placas em processo de reciclagem. Tá. Né? 160 mil placas. É um começo. Não é nada. Nada. As placas todas em garantia, o projeto Brasil rampando, é um baita no desafio. Mas isso, César, são 160, só para entender, 160 mil placas são as primeiras usinas? Essas placas elas deram um Ou problema na instalação, o cara quebrou, bateu, ou ela tinha um problema técnico. Por isso que todas estão dentro dos 25 anos de garantia. Exato. Estão na garantia aí. Estão na garantia, só aí que ele ela aciona o fabricante, troca Só que o resíduo está aqui, né? Isso aí. Aí que tá. Então, como resolver esse resíduo, né? E aí, quando você vai falar em mundo... ele só vem e bota uma nova. Né? Exato, vai ele trocar. Não leva hoje. E vai para uma questão de destinação, né? Quando a gente fala em mundo, são 50 milhões de toneladas hoje. Nossa. Mas eles conseguem hoje assim, desmontar a placa, aproveitar algo? Sim. Porque assim, ela tem conteúdos recicláveis, né? Mas ela também tem resíduos perigosos ali, né? Tem. E aí, como que... Essa separação que eu acho que é o desafio, né? A tecnologia da separação. Né? A tecnologia da separação. Porque, assim, a gente vê na Europa, né? A Europa já instituiu políticas onde o fabricante tem que ficar responsável por destinar ela, tá? Vamos falar, uma logística reversa, um ciclo de vida do produto. Só que, assim, eu acho que assim, não dá para delegar simplesmente pro fabricante, porque daqui a 25 anos você não sabe se o cara existe ainda. Né? É um problema real de Estado o negócio. E assim, daí você vai tratar como resíduo eletrônico. Aí você tem que separar isso. Tecnologia para separar, não sei se existe ainda bem consolidada. Mas bem consolidada ainda não, ainda é um pouco manual, parte, né? Não, e assim, a logística reversa com a China... Não, então, mas... Não vai, né? Ele vai ter que fazer convênios com indústrias locais isso, aqui, né? Sim. Mas é um desafio. É um desafio. E mais ou menos 80% do módulo hoje ele é reciclável já, né? Você aproveita alumínio, vidro, tem partes pequenininho, um pouquinho aí de ouro até, tem estanho, enfim, tem alguns metais ali dentro. Então você consegue já aproveitar 80% disso, né? Mas é uma cadeia que precisa ser desenvolvida, não tem uma resolução ainda não. definitiva, que precisa avançar, o país, né, precisa avançar no regulatório, né, deixar isso mais claro, né, como acontece, por exemplo, no pneu, o fabricante do pneu é obrigado a recolher. Exatamente. Né? Fabricante bateria. De módulo, bateria, né, e o módulo vai para esse caminho. Né. Mas eu vejo assim que é uma preocupação com o meio ambiente, mas... Não, mas é uma oportunidade. Se ajusta, é um negócio, é uma oportunidade de negócio. É negócio sustentável. Exato. Não é assim, você ter isso daqui a 10 anos, essa empresa pronta, assim, para operar daqui a 10 anos, você não vai já ter uma baita de uma... uma receita enorme. Você já tem hoje. Você só tem uma empresa no Brasil hoje fazendo isso. Uma loucura. Né? A Europa tem muita coisa lá, mas ainda, né, mas tem reciclando muito. E tudo que está sendo colocado de energia solar, pegar só especificamente solar, né, que foi colocado agora, nesses últimos anos, por conta da guerra, a Europa ficar sem o gás para aquecer, então acelerou o processo de energia lá, o que a China tem colocado de energia solar, Japão, Estados Unidos esse ano vai bater recorde de colocação de energia solar. É muita coisa que vai precisar ser trabalhada. Isso... Na parte sustentável, a gente realmente está fazendo um buraco pra caramba para tirar metal precioso aí, para fazer silício e tal. Eu acho que isso é uma questão, assim, é um ponto de atenção, né? Que agora, acho que a sociedade vai começar a ver isso aí pelo volume, que é uma escala enorme isso aí, porque hoje, se a gente fizer uma comparação hoje na área de licenciamento ambiental, a dificuldade para você fazer hoje uma hidrelétrica, uma termoelétrica, uma eólica não, nem tanto, mas é extremamente mais dificultoso do que fazer uma usina solar. Por quê? Porque hoje você coloca uma usina solar numa fazenda, entendeu? Num lugar que não tem supressão, não tem quase que nenhum impacto ambiental. O impacto da usina solar vai ser lá na frente. Então não tem hoje uma dificuldade ambiental de você instalar
as placas. Então essa velocidade aí potencializou muito, porque o ambiental é o gargalo, né? Exato. Todos os projetos. Todos os projetos, o ambiental é um gargalo. Então, entre as fontes, eu acho que ela tem esse benefício hoje ambiental, regulatório, nas legislações são mais simples para o solar. Agora, o que fazer com isso depois, acho que é uma oportunidade de negócio. Porque é um resíduo valiosíssimo. Valiosíssimo. E aí você tem que olhar as discussões agora, principalmente de análise de ciclo de vida, né? Aonde que está se extraindo, aonde que está se produzindo, a pegada de carbono disso tudo, né? Tentar otimizar isso para que continue sendo algo de continuidade, né? Porque é algo muito bacana, inovador, mas essa responsabilidade socioambiental tem que andar junto. Ela tem que estar andando junto, né? Mas a gente olha como um negócio, quer dizer, bacana, você transforma, né? Cria o módulo solar, faz ele durante 25 anos gerar muita riqueza, exato, energia, e depois você recicla ele, né? Já vai, tecnologia já, certamente daqui a pouco vai estar em 100%, mas já está em 80%. Então vamos imaginar que com 80% você já recicla, você ainda vai ter um pouco de 20% do que tratar, né, de como resolver isso. Mas ela realmente, como negócio, é uma cadeia que fecha o ciclo, tendo os devidos cuidados com a parte ambiental, né? Ela vai se tornar sustentável, né? Sim, já é, né? Já é. Digo, como um negócio inteiro, até considerando a questão de destinação. Exatamente, E eu acho que o que falta hoje para solar ser realmente... Hoje, por exemplo, o Brasil ainda 40%, eu falo ainda, né? Quase 50% ainda hidráulica, a fonte. Solar está uns 18%, acredito. Bateu 20% agora. Bateu 20%. Bateu então, 20% já de geração no Brasil. Tendo bateria, olha, eu acho que isso ultrapassa e acho que daí a hidráulica vai ser a fonte em momentos extremos, assim, para ser uma energia de reserva. Eu acho que vai acontecer isso. Você vai poder cuidar do planeta segurando água. Você segura a água, gera solar num período eventualmente de alto consumo, pico de consumo, ou muita chuva que gera menos, e aí você entra... E aí você não precisa de térmica. Exato. Você não precisa de térmica. A gente tem que descarbonizar, porque elas são complementares. Complementar. Né? E eu acho que a bateria vai equalizar essa conta. A grande dificuldade hoje da energia solar e da eólica é a intermitência, né? Então, quando você usa, ainda tem a questão do suporte da hídrica para você segurar essa intermitência, ou da própria térmica, né? Mas a partir do momento que realmente estabilizar isso através de baterias, você consegue realmente trabalhar, ter uma estabilidade melhor na rede. E realmente o Brasil precisa aproveitar isso também, porque nós temos a condição de ter uma energia muito barata, abundante, para poder fomentar a indústria, para poder fomentar o negócio do país, transformar essa energia cara em energia barata e fazer o país, de fato, andar, né? O país precisa andar. E a gente falou em 20%, né? Veio um número aqui, quando nós iniciamos, que representava 0,5% da matriz, né? Há 10 anos, e hoje está em 20%, e a agência César, internacional, por que você não chamou a gente para ser sócio lá no começo? Agora, né? Mas a agência internacional, enfim, os dados todos projetam 32% da matriz energética brasileira sendo como fotovoltaica em 2040. Nós temos mais 12% para crescer ainda. Né? Foi feito 20% e ainda tem mais 12%. Né? Aí, pelo menos, para você chegar em 32%. Só que todo ano cresce mais ou menos 5% o consumo, o país. Eu acho que muitas vezes o gargalo é o que o Matheus comentou, né? De transmissão, né? Porque transmissão, você tem que acompanhar. E você tem áreas aí que tem o quê? 320 dias de sol por ano no Brasil, né? Com certeza, assim, se pegar áreas de sertão, áreas, né, que são isoladas, qualquer irradiação. E essas áreas, geralmente... os lugares com pior infraestrutura, geralmente. Exato. E tanto é bom que o Brasil também está virando um celeiro do mundo para o hidrogênio verde. Ah, sim. Essa é a próxima bola. É a próxima bola. Por quê? Porque tem energia abundante, energia renovável para fazer, né, o processo do hidrogênio, separar o hidrogênio do oxigênio com energia renovável para ser hidrogênio verde. E aí já começam os polos, já estão falando em 111 bilhões de investimentos na cadeia para ser tocada por energia solar e eólica.
Outra grande oportunidade do país aí. Porque não tem como, assim, né? Energia elétrica, a demanda não tem como ela não continuar crescendo, né? Porque assim... Consumo per capita, né? É muito baixo. É em torno de 110, 120 kWh por família média no Brasil. Nossa. Imagine, nos Estados Unidos é quase 700 kWh. Sim, só que aí você pega recursos finitos, né? Tipo gás, GLP. Olha o preço que está um botijão de gás hoje, né? Então, assim, isso aí até já viabilizou uma série de projetos que a gente estudou, né, como consultoria, né? De você migrar o sistema de aquecimento solar, que tinha backup a gás, para um sistema 100% de bomba de calor, energia elétrica, com painel fotovoltaico. Né? Porque aí é mais previsível o negócio. Você não tem ali, daqui a 5 anos dobrou de valor, né? E está descarbonizando, né? Está descarbonizando. E você cria essa... o consumo hoje nosso é todo elétrico, né? Tudo. As casas já... Eletrodoméstico já está tudo vindo elétrico, eletrônico. A gente está tirando assim as outras fontes, né? Naturalmente está acontecendo isso na tecnologia. A expansão do carro elétrico. Né? A expansão do carro elétrico no Brasil ainda vai crescer muito ainda. Então acho que é um mercado assim ainda que está. Eu acho que ele está ainda no começo dele, César. Eu acho que esse pico ele explodiu, mas ele tem agora outros desafios. Num país bem difícil para empreender, então a gente sabe disso. Aqui não é para amador, né? Então você tem uma cadeia, né, mudando, adequando, entendendo novas normas, as concessionárias colocando com certas dificuldades para você fazer as conexões, porque, enfim, não vamos entrar aí nessas questões, mas o potencial é grande, o negócio é interessante. Né, a democratização disso, né, você poder fazer na sua residência e gerar sua própria energia. Eu posso contar um casinho rápido da minha casa? Fique à vontade. Eu tinha na minha residência, eu tenho aquecimento a gás e era um aquecedor de passagem, né, e tinha lá um consumo de energia. Então no dia eu gastava lá uns R$400 por mês de energia e mais uns R$200 de gás. Né, e em torno de 18 mil litros de água por mês. Nós moramos em 3, eu, minha esposa e meu filho. Aí eu coloquei energia solar, isso foi lá atrás, né? Então a energia solar, eu troquei meu chuveiro a gás por elétrico, mantive pressurizador, mas botei um elétrico, e aí eu economizei em torno de 5 mil litros de água por mês, porque aí a água esquenta instantâneo praticamente. Sim. Eu gastava quase 30 segundos para a água chegar quente, jogava 30 litros de água por banho. Fora. 3 banhos por dia, quase 100 litros, né, por dia. O gás eu reduzi para R$20, porque agora ele basicamente é fogão, né, porque o solar, né, faz o chuveiro elétrico. Né, e aí a questão da energia eu vim para conta mínima. Sim. Então, dentro desse mini ecossistema, eu consegui economizar água com energia solar, economizar luz com energia solar, né, e economizar gás com energia solar. E agora, se eu colocar um carro elétrico, né, eu posso reabastecer o carro com o meu sistema. Eu amplio ele um pouco lá e abasteço. Isso tudo no meu telhado. Isso aí. É muito legal de ver isso. E assim, é um investimento que, por exemplo, você fez isso no passado, hoje você nem lembra mais dessa conta. Não, já pagou. Já pagou, entendeu? E hoje a conta vem mínima, você diz, né? Mas se ela tivesse vindo antiga, pesava, né? Pesava. Mas passa pela matriz, né? Matriz você limpa, né? Porque que nem algum cliente comentou esses dias assim, mas o teu carro elétrico lá em determinado país da Europa lá, que é só termoelétrica, teu carro é movido a carvão, né? Exato. Daí não, exato, porque se ele abastece pela térmica. Então, assim, acho que você ter a geração em loco, matriz limpa. a tua geração, e aí ter toda a tua tecnologia, né? As casas mais sustentáveis, né? E teu carro eventualmente ter um elétrico, aí acho que você realmente está descarbonizando o mundo. E a gente vive num país de energia limpa, né? Exato. O Brasil já é referência. É muito legal, né? César, eu acho que a gente já está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer bastante o papo aí com você. Eu acho que a gente passou por bastante tema legal. Acho que o setor solar é um setor que tem muito assunto. A gente
tem muito ainda, acho que a gente vai ter outros episódios juntos aí. E quero te agradecer. Muito obrigado aí pela parceria, pelo bate-papo e tomara que continue desenvolvendo muitos projetos aí para frente. Legal, eu que agradeço aí a participação, sucesso aí para o projeto e precisando da gente, a gente está sempre à disposição. Legal. Bom, muito obrigado, César. Esse foi o podcast Negócios Sustentáveis. Fique atento ao próximo episódio.